Sejam todos muito bem-vindos às nossas lives de aquecimento para a jornada da qualidade da carne. E a partir de hoje eu vou fazer uma espécie de uma série, né, sobre várias lives que vão ser feitas, e essas lives então vão ser chamadas, né, de Debatendo a Qualidade da Carne. Então a partir de agora nós vamos ter este programa, né, aqui no Qualidade da Carne, que vai ser sobre Debatendo a Qualidade da Carne. E neste programa então nós vamos falar, né, em como atuar no controle de qualidade da carne. Então, pessoal, para quem não me conhece, né, eu sou a Jennifer Kipper, e eu sou a criadora do canal, então, Qualidade da Carne. E o assunto de hoje, da nossa live de hoje, vai ser, então, como atuar no controle de qualidade de carnes. Então, para iniciarmos, né, a nossa live de hoje, nós precisamos primeiro entender o que é o controle de qualidade, né? O que está embasado no controle de qualidade de carnes. Então, pessoal, controle de qualidade de carnes, ele vai estar embasado em todo o processo. Então, nós vamos ter, né, um monitoramento de todas as etapas. O que vai, então, compreender desde o monitoramento lá da matéria-prima, dos insumos, dos ingredientes, né? Então, aqui não entra só a matéria-prima, a carne, o animal, né? Se eu começar lá do frigorífico, que eu tenho os animais que são conduzidos para o abate, mas eu vou ter também uma série de outros insumos, né, de embalagens que vão ser utilizadas nesse processo. Então, todos esses insumos, embalagens, ingredientes utilizados, né, na elaboração de produtos carnes, por exemplo, todos estes vão ser também matérias-primas que vão ser controladas pelo controle de qualidade, certo? Então, eu vou avaliar toda a parte da matéria-prima, toda a parte do processamento. O que entra no processamento? Eu vou ter toda a questão, então, do abate destes animais, como que vai ser conduzido a forma de abate, eu vou ter como que é o processo de desossa, como que é o processo de manipulação que é executado em todas essas etapas, até, pessoal, o controle de qualidade, então, vai ir até chegar ao produto final, né? Quando eu ter o meu produto acabado, pronto já para ser destinado ao consumo, ou para algum preparo, como é o caso, então, dos produtos carnes, a carne em si, que ela vai passar por um preparo posterior depois pelo consumidor. Então, basicamente, né, nós podemos definir o controle de qualidade como sendo, né, uma série de ferramentas que vão ser implementadas, aplicadas durante toda a cadeia, todo o processo produtivo, que vai compreender, então, desde lá da recepção da matéria-prima, todo o processamento, até que esse produto chegue ao consumidor final, né? Então, a partir desse momento, né, em todas essas etapas, nós precisamos ter profissionais preparados, né, profissionais que tenham o conhecimento necessário para atuar, então, no controle de qualidade. Qual é, então, né, o objetivo do controle de qualidade? A gente já viu que controle de qualidade está embasado em todo o processo. Então, controle de qualidade vai ter o objetivo de garantir, né, a qualidade. Ele já está dizendo, né, que eu quero garantir, que eu quero controlar a qualidade. A qualidade do quê? No nosso caso aqui, né, a qualidade da carne, né? Então, esse é o principal objetivo, é garantir a qualidade e a segurança da carne. Então, é isso que o nosso consumidor, né, que os consumidores hoje estão buscando, né, eles buscam por carnes que atendam aos padrões de qualidade, às suas exigências, né, de qualidade e principalmente, né, carnes que sejam seguras ao consumidor. Então, se nós nos colocarmos, né, no lado do papel também de consumidores, que além de atuarmos nesse setor de garantir que a carne tenha qualidade, nós também somos consumidores. Né? Eu, ao menos, sou consumidora de carnes, né? Acredito que vocês que estão aqui assistindo também, né, são amantes de carnes, gostam, né, de apreciar uma boa carne, independente da espécie animal. Então, nós precisamos nos colocar também no lado do consumidor, né? O controle de qualidade, ele vai atuar em todos esses processos visando atender as exigências que o consumidor tem,
né? Então, o consumidor hoje que está mais atento à questão de como que as empresas elas fazem todo o processo de condução com os animais, como que elas se comportam, né, com as pessoas, né? Porque hoje o consumidor ele não quer uma empresa que ela só visa lucros, que ela não se preocupa com os seus colaboradores. Então, isso também é uma questão que os consumidores estão mais atentos hoje. Além de toda essa questão de sustentabilidade, do bem-estar animal, de ter um produto que ele sabe que vai ser um produto que vai ter, então, essa qualidade e essa segurança. Por isso que o controle de qualidade, né, de profissionais que atuem no controle de qualidade de carnes, são essenciais para garantir, né, uma boa funcionalidade, uma entrega satisfatória de carnes de qualidade, né? Então, nós temos basicamente, né, o controle de qualidade e a gestão, a garantia da qualidade. Então, qual seria a diferença entre estes dois, né? Nós temos algumas diferenças. Basicamente, né, tanto a garantia da qualidade quanto o controle de qualidade, eles atuam no mesmo sentido, né? O objetivo único que é de garantir que a carne tenha qualidade e que ela tenha segurança, né, para chegar lá no consumidor final e não ter nenhum problema. Né, atender as exigências dele e também ser um produto, então, que não ofereça nenhum risco ao ser consumido. Esses são os objetivos, então, da garantia da qualidade e também do controle de qualidade. Porém, nós temos algumas questões de que o controle de qualidade, ele vai atuar, né, corrigindo possíveis falhas, né, possíveis erros que podem aparecer, vai atuar monitorando esses processos, verificando o produto final, né, como que foi para chegar até a carne in natura, né, a carne propriamente dita. E como que essa carne chegou lá no final do processo? Ela chegou em condições ideais, né, foi vistoriado tudo certinho, todo o monitoramento, deu tudo certo, ela chegou ok? Beleza, essa é a função do controle de qualidade. A garantia da qualidade, ela tem a função de garantir, né, que o produto tenha qualidade. Então, a gente costuma dizer assim que a garantia da qualidade, ela está englobada num processo de gestão da qualidade, né? Esse processo de gestão da qualidade, ele visa, então, acompanhar todo o processo também, né, produtivo e também, né, acompanhar o gerenciamento das pessoas envolvidas, né? E para isso, então, é utilizado diversas ferramentas para que a gente consiga atingir, né, as carnes com qualidade e com segurança. Então, aqui entra ferramentas de gestão da qualidade, como as ferramentas 5S, né? Nós temos as ferramentas do PDCA, as próprias BPFs, né, as boas práticas de fabricação, os próprios documentos, né, que a gente tem, tanto os PACs, os POPs, os manuais, né, as planilhas, todas essas são consideradas ferramentas que são utilizadas para que a gente consiga ter um trabalho eficiente, né, tanto da garantia da qualidade quanto de quem atua no controle de qualidade, né? Então, esses são os objetivos, né, de se utilizar essas duas ferramentas, né, podemos usar assim, para garantir sempre a segurança do produto. Então, pessoal, dentro, né, dos frigoríficos, por exemplo, nós vamos ter lá, dentro do controle de qualidade, nós vamos ter diferentes formas de atuação. Isso vai mudar um pouco de lugar para lugar, né? Então, nós podemos ter lá o monitor do controle de qualidade, nós podemos ter o auditor do controle de qualidade, o gerente da qualidade e por aí vai, né? Nós temos vários nomes, né, nomenclaturas diferentes que são usadas, né? Nós temos o verificador do controle da qualidade, nós temos o responsável pelo controle de qualidade do bem-estar animal, do processo, né, de abate. Então, nós temos diferentes formas, né, de atuação dentro do frigorífico. E aí vem outra questão, né? Aí eu pergunto para vocês, controle de qualidade, atuar no controle de qualidade de carnes é só em frigorífico? O que vocês acham? Vocês só podem atuar no controle de qualidade de carnes em frigoríficos? Parece que é bem comum, né, a gente ouvir só trabalhar no controle de qualidade em frigorífico. A gente não escuta, eu trabalho no controle de qualidade de um açougue, ou eu trabalho no controle de qualidade de uma casa de carnes. Não é tão comum a gente ouvir isso. Mas, na verdade, né, atuar no controle de qualidade, ele nos fornece, né, uma série de oportunidades. Exato, não, né? Eu não preciso atuar no controle de qualidade apenas no frigorífico.
Quando eu falo, né, atuar no controle de qualidade de carnes, eu posso atuar nesse controle tanto lá no frigorífico, né, que tem carnes, que tem um animal que vai ser abatido, que eu vou ter a carne, mas também eu posso atuar lá no açougue, eu posso atuar nas casas de carnes, eu posso atuar em restaurantes, eu posso atuar também em mercados que tem os açougues, onde eu posso trabalhar. Então, basicamente, quando a gente se refere a atuar no controle de qualidade de carnes, não é só trabalhar em frigorífico. A gente tem uma infinidade de oportunidades e de opções de atuar nesse mercado. Joia? A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, de quais são as formas, né, de atuação, como que nós podemos atuar. Então, pessoal, já vimos o que é, né, o controle de qualidade, já vimos que podemos atuar no controle de qualidade, então, não só num frigorífico, né, e também agora a gente vai ver um pouquinho de como, né, que a gente pode atuar. Né? A gente tem diferentes formas de atuação no controle de qualidade, tá? A gente pode atuar no controle de qualidade como CLT, né? O que é o CLT? CLT é aquele profissional, então, que ele é contratado, carteira assinada, né? E ele vai ser o colaborador da empresa. Então, geralmente, né, atuam no controle de qualidade lá no frigorífico. Então, vai ser a pessoa contratada, que a gente chama de CLT, e ela vai ser a responsável pelo controle de qualidade. Nessas diferentes áreas, né, e funções que nós comentamos a recém, como monitor, como gerente do controle de qualidade, como inspetor do controle de qualidade, né, a gente tem diferentes nomenclaturas sendo utilizadas, dependendo também até do tamanho do frigorífico, né? Se a gente tem frigoríficos menores, às vezes tem um único responsável pelo controle de qualidade, né? Às vezes frigoríficos maiores, eu vou ter vários profissionais sendo responsáveis. Então, isso vai variar um pouco, né, de cada estabelecimento, ok? Outra forma que nós temos de atuar, então, como consultores e como RTs. Tanto o RT, ele pode ser também um profissional que ele é contratado pelas empresas, né, que ele vai atuar como CLT, mas ele tem essa responsabilidade técnica sobre o que acontece no estabelecimento, ou ainda, então, podemos atuar como consultores. Qual a diferença, né? O que a gente tem de vantagens de um ou de outro? Ambos, né, tanto o CLT quanto o consultor, todos vão trabalhar, né, com a garantia de que a carne atenda as características desse consumidor, que seja uma carne, né, que atenda todas as questões de ser uma carne segura, ser uma carne que tenha maciez, que tenha suculência, que tenha sabor, que tenha cor desejada, que esteja dentro das condições consideradas, né, numa carne normal e que ofereça, né, esta segurança. Então, é isso que os profissionais responsáveis pelo controle de qualidade, eles vão trabalhar com esse sentido, certo? O que ele precisa fazer para conseguir chegar nesse objetivo final, nessas características da carne? Ele precisa atuar no controle de todo o processo. Para isso, ele precisa conhecer o que está envolvido. Então, ele precisa conhecer quais são as formas de abate, por exemplo, se ele for trabalhar lá no frigorífico. Como que é abatido um bovino, como que é o processo de abate de um suíno, das aves, ele precisa conhecer. Ele precisa conhecer as legislações, né? Vocês precisam conhecer também quais são as ferramentas que eu vou utilizar para garantir essa qualidade. Então, nós temos as infinitas ferramentas, infinitos documentos que são utilizados, né? Então, eu vou ter lá as boas práticas de fabricação, que vocês precisam conhecer, né? Quais são as boas práticas, como que eu vou implementar as boas práticas, como que eu vou trabalhar com o colaborador, né? Como que eu vou fazer com que o colaborador execute uma simples atividade de higienização das mãos, né? Então, a gente precisa ter esse conhecimento para conseguir fazer com que dentro do controle de qualidade da carne, a gente consiga ter o nosso objetivo final, que é a carne com qualidade e com segurança, né? Eu já falei aqui, se contar quantas vezes eu falei aqui nessa live desde que iniciou qualidade e segurança, né? Eu já falei diversas vezes, mas eu, com certeza até o final da live eu vou falar mais, porque é isso que é o nosso objetivo aqui, né? Então, atuar no controle de qualidade vai ser justamente para que a gente consiga chegar nesse objetivo final, né? Então, pessoal,
Toda essa questão de diferença de atuação vai ser apenas a forma com que a gente vai desempenhar as nossas atividades, porque o que precisa ser feito basicamente vai ser igual. Então precisa fazer um monitoramento, tanto o CLT quanto o consultor, né? Ele precisa monitorar, ele precisa saber desenvolver todos esses documentos, ele precisa, ó gente, aqui uma sacada importante, tá? Ele precisa saber a diferença entre os documentos, por exemplo, que eu vou usar se eu for fazer uma consultoria em um frigorífico ou se eu for fazer uma consultoria lá na casa de carnes ou no açougue. A gente tem diferenças, né? E essas diferenças, então, o profissional ele precisa conhecer, né? E ter este cuidado para que ele não vai desenvolver um documento na casa de carnes que é um documento que é só obrigatório lá no frigorífico. Então, esses cuidados eles precisam ser tomados também. E isso a gente consegue quando a gente conhece todo o processo, sabe o que está envolvido, certo? Então, algumas diferenças entre o CLT e o consultor. O CLT, então, como eu comentei, ele vai trabalhar como um colaborador da empresa e ele vai ter a carteira assinada, certo? Ou seja, ele vai ter, então, aquele horário para cumprir da empresa. Ele vai ter também, né, uma vantagem, ele vai ter o salário dele todo mês, né? Terminou o mês lá, deu dia 30, deu o início do mês, ele vai receber o seu salário, tá? E isso acontece com o CLT. Mas ele precisa estar limitado ao que a empresa fornece para ele, o que a empresa quer dele, né? Então, tudo isso é que o estabelecimento, ele se limita à condição do estabelecimento. Já o consultor ele vai atuar num negócio próprio, né? Então, ele vai ser um empreendedor. Ele pode atuar, então, tanto abrindo uma empresa de consultoria ou ainda como de forma autônoma, né? Ele tem essas duas funções, essas duas formas de atuação. O consultor, né? Ao contrário do CLT, ele não tem o dinheiro garantido no final do mês, né? Isso pode ser bom e pode ser ruim. O bom é que ele precisa correr atrás para ganhar o seu salário. E ele pode ganhar mais do que um CLT, por exemplo, no frigorífico. Mas claro que tudo vai depender de como que esse profissional, né? Como que você vai buscar esses clientes para você atuar, né? Então, essas são algumas diferenças, né? Também quem atua com consultoria pode fazer os seus horários, né? E quem atua como CLT vai ter aquele horário, então, definido pela empresa. Então, a gente tem algumas diferenças, certo? Mas a profissão, a forma com que vai ser feita a atuação, a forma com que todos os documentos vão ser elaborados, elas vão ser iguais, tá? Então, você pode atuar lá no frigorífico como sendo responsável pelo controle dos documentos, e você pode também fazer uma consultoria nesse mesmo frigorífico ou ainda numa empresa, num açougue, como um consultor, ok? Nada impede também, pessoal, de vocês serem CLT, tá? De vocês atuarem no frigorífico e vocês fazerem, né, prestarem consultorias em horários que vocês não trabalham, num sábado, por exemplo, tá? Nada impede que isso aconteça, ok? Seguindo, né? Eu quero contar uma história pra vocês aqui de uma aluna minha, que eu não sei se ela tá aqui. A Fabiola, tá? A Fabiola, quando ela iniciou o curso, né, Desvendando a Qualidade da Carne, ela queria atuar num frigorífico, porque ela é médica veterinária, né? E a paixão dela é frigoríficos, essa área de carnes, de alimentos, né? Ela nunca quis ir pra parte clínica. Então, ela entrou no curso dela, chamou a mentoria comigo, né? E nós conversando, e ela me falou isso, né? Esse desejo dela que era de atuar, então, na área de alimentos. E ela veio pra mim e disse assim, ela me chama de doutora, né? Doutora Jennifer, mas na minha cidade não tem frigorífico, né? Como que eu vou fazer? Na minha cidade, nem nas cidades próximas, não tem frigorífico. Aí eu disse, Fabi, se tu quer mesmo atuar, então, nessa área, o que você pode fazer é atuar como consultora, né? Como consultora ou ainda, né, em alguns estabelecimentos, conseguir ser RT, né? Ser responsável técnica. E ela gostou da ideia, né? Ela já estava até com esse pensamento de atuar como consultora e ela iniciou, ela fez a página no Instagram dela, ela fez o cartão de visitas, então ela deu o pontapé inicial. E essa semana, até sábado, eu estava conversando com ela em uma nova mentoria
E ela me disse que ela teve a oportunidade, então, de fazer para uma empresa pequena, um mercado, né, em que a fiscalização estava cobrando, né, o manual e o treinamento dos colaboradores, né? E a empresa pediu um tempo curto para fazer, porque eles estavam com essa exigência, né, da fiscalização, e ela não pegou o serviço, né? E ela me disse assim: doutora Jennifer, eu fiquei com medo, né? Eu tive medo de que eu não fosse dar conta, que eu não ia conseguir fazer o documento. Ela disse: o treinamento até ok, mas o manual eu fiquei com medo de que eu não ia conseguir entregar. Né, gente? E isso, muitas vezes, né, a gente se depara com isso, né? A gente vem, eu ouço muito aqui, né? Ah, falta oportunidade. Ai, Jennifer, eu não tenho oportunidade. Ah, minha cidade é muito pequena, eu não tenho experiência, né? Eu não tenho experiência, as empresas não vão me contratar. Ou o próprio dono do mercado, do açougue, ele não vai querer me contratar porque eu não tenho experiência, né? Será que realmente é isso, né? A gente tem que saber driblar, né, essa questão de não ter experiência. Ou eu ainda estou na faculdade, eu sou recém-formada, né? Às vezes a gente fica com todos esses pensamentos. Meu, será que eu vou saber fazer? Será que eu sei fazer um manual, um POP, um PAC, né? O que é isso, meu Deus? Será que eu sei fazer tudo isso? Será que eu vou dar conta do recado, né? Isso é normal, né, pessoal, de acontecer. E essa questão da experiência, nós temos como contornar isso. Por quê? Ninguém começou com experiência, né? Me diz aqui na vida alguém que começou tendo experiência já naquilo. Não, né? As pessoas não começam tendo experiência, né? Comigo não foi assim. Quando eu comecei na área, eu não tinha experiência nenhuma, né? Na verdade, quando eu entrei lá na Embrapa, eu nem sabia direito o que era uma carne, né? Mas eu fui lá, né? E a questão é de que sim, a gente deve enfrentar os nossos medos, né? E tentar, né? Se a gente não for tentar, não fazer, né? Nunca fazer algo que foge da nossa zona de conforto, nós nunca vamos saber se aquilo daria certo ou não. Então a gente tem que ir com medo mesmo, que no final das contas sempre dá certo, tá? Se você se prepara, se você vai lá, se prepara para estas oportunidades que possam surgir, com certeza você vai dar conta do recado, tá? E aqui é bem importante, né, que pra gente pensar um pouquinho nessa história da Fabi, que as oportunidades, pessoal, elas estão na nossa volta e elas vão aparecer em momentos que muitas vezes a gente nem imagina. Ali com ela aconteceu, surgiu uma oportunidade e por medo, tá? Nem era por ela não estar preparada, tá? Ela teve medo e ela não abraçou essa oportunidade. E muitas vezes essas oportunidades também elas podem aparecer para nós quando a gente não está preparado. Por isso que logo eu vou dar uns passos aqui para vocês e um desses passos é a gente se preparar para estas oportunidades. Que só dessa maneira, né, que a gente vai então deixar aquele medo de lado, né, deixar aquela questão de que o que as pessoas vão dizer, o que vão pensar se eu for fazer tal coisa. Então a gente tem que deixar de ouvir quem não quer o nosso bem, né, quem quer travar os nossos objetivos, os nossos sonhos, né, para que a gente consiga alcançar, né, todos os nossos desejos e sim atuar no controle e qualidade de carnes, né? Se é isso que a gente quer, é isso que a gente vai ter e vai buscar, né, para conseguir, certo, pessoal? Então, vamos falar um pouquinho de quais seriam os benefícios que as empresas, tá? Olha aqui. Quais são os benefícios, então, que as empresas vão ter em colocar, né, em ter o controle de qualidade? As empresas, quando eu falo as empresas, aqui pode ser, então, tanto o frigorífico, tanto a casa de carne, quanto o açougue, né? Quais são as vantagens que eles vão ter de ter um bom controle de qualidade de carnes? De ter um profissional preparado para atuar no controle de qualidade, né? As vantagens, elas vão ser inúmeras. Uma dessas vantagens vai ser a redução de perdas, por exemplo. Né? Quando eu tenho um controle de qualidade eficiente, as perdas vão acontecer? Sim, elas podem acontecer. É normal que elas aconteçam. Mas a gente consegue otimizar estas perdas, a gente consegue reduzir estas perdas a níveis considerados aceitáveis. E com isso, as empresas, elas conseguem ter um lucro, né? Conseguem ter lucratividade. E é isso que elas querem, né? Se a gente for pensar,
Tanto o dono do frigorífico, tanto o dono da casa de carne, do açougue, eles querem, né? No final de todo o processo, eles querem ter um lucro satisfatório, né? Nós temos, né, pessoal, vários benefícios que essa empresa vai ter. Alguns desses benefícios, então, a empresa ela vai ter redução dos custos, né? Então, como eu estava falando, toda a empresa, né, seja ela frigorífico, casa de carnes ou açougue, ela vai querer, no final de todo o processo, vai querer ter uma lucratividade, né? Então, é isso que eles esperam. E com um controle de qualidade eficiente, ela vai ter isso, né? Então, ela vai ter todo o monitoramento do processo, ela consegue avaliar o processo, verificar o que pode ser mudado, o que pode ser melhorado, né? Então, a gente chama de um processo de melhoria contínua, né? Então, toda vez que eu monitoro, que eu registro, que eu verifico as atividades, as etapas, né? Eu consigo ter, no final de todo esse processo, eu consigo ter o objetivo do controle de qualidade, que é ter, né, essa carne com qualidade e com segurança, que é ter essa redução de custos, que é otimizar o processo, é evitar reprocessos dentro da empresa. Então, isso acontece muito também. Uma vez eu recebi no direct do Instagram, né, um pedido, né, uma pergunta, né, de como que ele fazia para aumentar a durabilidade de um charque, tá? Esse charque, ele seria reprocessado e a pessoa queria saber, então, como ele fazia para aumentar a qualidade desse produto, né? Que ia ser reprocessado. Aí eu parei para pensar, né? O que a gente tem que fazer, né? Profissionais, então, dessa área têm que estar preparados a identificar a origem do problema. Então, o que ele queria? Ele queria uma solução para tentar aumentar a vida de prateleira de um produto que estava voltando por alguma falha, né? Eu não estava nessa empresa, eu não sabia qual era exatamente, né, tudo que estava por trás. Eu não sabia se aquele produto estava voltando em condições ideais de ser consumido ou não. Ele teria que passar por toda uma análise para saber, né, se ele teria condições de ser consumido ou não, né? Até porque quando tem toda essa questão de volta para a empresa, reprocessar, né, eu preciso ter um olhar atento. Aí o que eu falei para ele, né? Eu disse assim, fulano, nesse caso, né, a gente precisa pensar, avaliar todo o processo, tá? Então, a gente tem que avaliar todo o processo e identificar qual é a origem deste problema. Qual é o problema? O problema é o charque voltar para a empresa e ele precisar ser reprocessado. Então, teria que avaliar, né, todas essas etapas e identificar aonde que está acontecendo essa falha. É na embalagem, é na forma, no tipo de embalagem que eu estou utilizando, é na máquina que está fazendo, se é uma embalagem a vácuo, por exemplo, na embaladora a vácuo, estou tendo perda de vácuo, que está fazendo com que o produto retorne, o que o pessoal, né, o que o dono do estabelecimento que está retornando, que está entregando, devolvendo esse produto para a empresa, o que ele diz, né? Por que ele está devolvendo? É porque ele perdeu as características sensoriais, porque ele não está com a cor adequada. Então, eu preciso avaliar cada etapa, pessoal, cada etapa para identificar onde que está o problema. E isso sim é atuar no controle de qualidade de forma eficiente, usando, né, o nosso conhecimento para resolver esses problemas. Porque todas as empresas, seja ela lá o frigorífico, a casa de carnes ou o açougue, eles vão querer profissionais que estejam capacitados em solucionar os seus problemas. É aqui que está a jogada, né? Aqui que está as nossas oportunidades, as oportunidades de vocês, né? É vocês saberem resolver, solucionar os problemas da empresa. É dessa forma que vocês vão conseguir atuar no controle de qualidade, tanto como CLTs, tá? Tanto como consultores dessa área. Certo? É dessa forma, sendo esse profissional, né, que saiba resolver problemas. É para isso que eles vão contratar um consultor e é para isso que eles vão contratar o profissional para trabalhar lá no frigorífico também no controle de qualidade. E o RT nem se fala, né? O RT é que vai colocar o seu nome em jogo, dizendo que tudo aquilo, que todo o processo está ok, né? Então, a responsabilidade é ainda maior quando se é então, o responsável técnico, certo, pessoal?
Outras vantagens que a empresa vai ter, tá? De contratar os serviços de vocês, de ter um controle de qualidade eficiente. Evitar o retorno do produto, a redução dos custos, a padronização dos processos. Esse é outro ponto que é muito importante também, a padronização dos processos. Nós, hoje, né, lembra que eu falei para vocês no início da live para a gente se colocar, né, na visão também de que nós somos os consumidores? O que os consumidores buscam hoje? O consumidor, ele quer comprar uma carne, ele quer consumir uma carne que ela tenha sempre as mesmas características. Então, hoje eu fui lá, preparei um contrafilé de uma marca tal, né, do frigorífico tal, e ele atendeu todas as minhas exigências. Era uma carne saborosa, suculenta, macia, com a cor adequada, com o sabor e o aroma desejável, né? Tava ok. Aí eu fui semana que vem lá, comprei o mesmo contrafilé da mesma marca e ele já não atendeu as minhas expectativas, né? Eu já fui com as expectativas de que ele teria todas essas características que eu mencionei, que ele teria a maciez, o sabor, que ele teria a suculência, tudo isso. E eu vou lá e compro o produto e ele tá duro, ele não tá macio, não tá suculento. Aí o que acontece? Provavelmente eu não vou voltar a comprar carne daquela marca. E quando nós trabalhamos com padronização dos processos, nós conseguimos, então, garantir que aquela carne ela vai ter as mesmas características, né? Independente se eu comprar ela hoje, semana que vem, mês que vem. Sabemos, claro, né? Vocês podem estar pensando, Jennifer, mas quando a gente trabalha com carnes, né? Isso é muito difícil. E realmente, né? Não é tão fácil assim. Porque nós temos, né? Vários fatores que vão interferir para que eu tenha uma carne sempre de qualidade. É igual quando eu tenho soja ou milho, eu tenho influência do tempo, do clima, que vai interferir na sua qualidade. E com os animais, né, com as carnes, a gente sabe que também nós temos vários aspectos que podem interferir nesta padronização. Mas por isso que nós precisamos trabalhar com um controle de qualidade eficiente. O controle da qualidade, ele vai atuar desde o recebimento da matéria-prima até o nosso produto final. Então, carnes, controle de matéria-prima. Eu vou precisar controlar, né? Eu vou avaliar a qualidade dos animais que estão indo para o meu estabelecimento. Se eu quero ter essa padronização, se eu quero ter um produto diferenciado, né, eu quero oferecer um produto diferenciado aos meus consumidores, eu preciso verificar, controlar, né, a minha matéria-prima. A matéria-prima vai ser a base, né, de todo o processo. Outra questão importante que as empresas vão ter com isso, tá? Elas vão ter a melhoria e a satisfação dos seus clientes. Quando a empresa entrega um produto com padronização, com qualidade, né, que o controle de qualidade atuou lá em todas as etapas, né, monitorando, verificando, eles conseguem ter a satisfação do cliente. Entra aquele exemplo que eu dei ali da padronização. O cliente satisfeito, ele vai voltar a comprar sempre, né? Então, nós precisamos pensar sempre nisso, que um dos elos é você atender às exigências do consumidor. Eu sempre digo aqui, já falei mais de uma vez, eu acho, quem dita as regras do mercado de carnes é o consumidor, tá bom? E esse consumidor, claro, somos nós também, né? Outras questões, o retorno vai ser muito compensador, né? Ele pode utilizar todas essas questões como ferramenta de marketing para ele, né? Ele pode usar isso para divulgar os seus produtos, os seus serviços, que a empresa dele tem um controle de qualidade que cumpre, né, com todas as questões da busca por qualidade, né? Então isso também a empresa pode usar como uma ferramenta de marketing a seu favor. E uma coisa importante, pessoal, é que o controle de qualidade hoje ele é um pré-requisito para as empresas, né? Elas precisam ter o controle de qualidade, né? E essa é uma grande oportunidade que a gente tem, que toda empresa ela precisa ter o controle de qualidade funcionando, né? Então, ela precisa ter um profissional que vai lá cumprir, né, todas essas etapas. Então, a gente tem muita oportunidade nessa área. Então, pessoal, e agora, quais são as vantagens de vocês terem o conhecimento necessário para atuar no controle de qualidade?
né? Então nós já falamos vantagens que as empresas vão ter, mas nós precisamos, né, como nós vimos, para atuar no controle de qualidade, nós precisamos ter o conhecimento para a gente atuar, né? Do que adianta eu querer atuar no controle de qualidade se eu não vou me preparar para isso, se eu não vou conhecer o processo, se eu não vou saber como que faz um manual, por onde que começa, né? Se eu não vou saber quais são as legislações, onde eu encontro as legislações. Então, nós precisamos sim, primeiro, né, buscar esse conhecimento. Por quê? Esse conhecimento, ele vai nos dar poder, né? Esse conhecimento, gente, ele vai nos dar a segurança técnica, né? Então, a gente usa muito esse termo de segurança técnica. O que seria isso? Quando o profissional ele tem segurança técnica, ele vai ter respaldo, ele vai saber exatamente o que ele está fazendo, né? Então, o que acontece? Muitas vezes pode surgir numa auditoria, numa fiscalização, do auditor ele questionar algumas coisas, né? E se você não tem o conhecimento, você não vai saber o que dizer, né? Simplesmente você vai ficar lá, não sei, sempre faziam assim, ou sempre foi feito assim, né? E você fica sem saber o que dizer. E quando você tem o conhecimento, né? Você vai saber dizer o que você fez, por que você fez dessa forma, por que é correto fazer dessa forma, né? Então você tem respaldo técnico para dizer não, eu fiz isso porque tal e tal e tal coisas, tá? Então a gente precisa ter esse conhecimento para ele nos dar esse empoderamento, nos dar essa segurança técnica, tá? Com isso a gente passa a se sentir confiante, né? Você sabe que você domina o processo, você não vai perder as oportunidades por medo, né? Como foi o caso que aconteceu, né, com a Fabi, que ela acabou ficando com medo e ela não foi adiante, né? Ela não foi, não pegou a elaboração do manual porque ela tinha medo de que ela não ia conseguir. Então a gente precisa ter esse conhecimento para que a gente não tenha esse medo e a gente encare ele, né? E consiga sim realizar as atividades. Outras dessas vantagens, né, de quando a gente tem esse conhecimento, é justamente que através desse conhecimento a gente vai estar preparado para solucionar os problemas da empresa. Lembra que eu falei que as empresas hoje elas querem contratar profissionais que estejam, né, preparados e que saibam resolver os seus problemas, né? É isso que as empresas hoje querem. E quando a gente tem o conhecimento necessário para atuar nessa área, é isso que a gente consegue oferecer para as empresas, independente da forma de atuação. Se a gente atua como CLT, como consultor ou como RT, ok? É isso, então, que vai fazer, né, que vai nos gerar toda essa questão do conhecimento, né? De realmente ter este conhecimento necessário para atuar no controle de qualidade de carnes. Eu quero trazer aqui para vocês o jeito errado e o jeito certo de atuar no controle de qualidade, né? O tema da nossa live hoje é como atuar no controle de qualidade. Então, qual é o jeito errado de atuarmos no controle de qualidade de carnes? O jeito errado, pessoal, é nós não termos uma estratégia, né? A gente não ter uma estratégia para seguir. Né? O que isso quer dizer? É você não saber aonde você quer chegar, né? Você não saber em que ponto você está e em que ponto você quer ir. Qual é o ponto A e qual é o ponto B? Né? Quando nós não temos uma estratégia, quando nós não definimos passos a serem feitos, nós não conseguimos atingir os nossos objetivos. Eu tenho uma aluna do curso, a Maralisa, que ela entrou atuando na produção no frigorífico, né? E ela tinha, né, o desejo, então, de ser promovida, né? Óbvio, quem não deseja ser promovida dentro da empresa que trabalha, né? E ela teve a oportunidade, então, de atuar como monitora do controle de qualidade. Então, ela passou lá da produção da desossa para monitora do controle de qualidade. E ela já sabia o que ela queria, né? Mas, né, a Maralisa, ela não tinha formação. Né? Até hoje eu não sei se ela já foi buscar, se ela já está estudando, mas ela não tinha formação. E ela viu, então, que ela disse bem assim, como eu tive essa oportunidade, que eles me deram essa oportunidade, eu quis retribuir. E o que ela fez? Ela foi buscar conhecimento para que ela pudesse ser uma boa monitora do controle de qualidade. Né? Então, nesse caso, ela foi buscar, ela sabia o que ela queria e ela foi atrás, buscou o conhecimento. E o mais bacana de tudo isso é que ela conseguiu identificar uma falha do processo
que o pessoal que estava lá há anos trabalhando, né, que a gerente dela do controle de qualidade não conseguiu identificar. Então, vendo as aulas lá do processo de abate, do abate humanitário, bem-estar, ela pôde ver que no frigorífico que ela atuava, eles estavam levando muito tempo entre a insensibilização e a etapa da sangria, né? E nesse caso, então, eles estavam tendo problemas de coagulação no processo de abate. E ela viu, né, assistindo às aulas, estudando, buscando conhecimento, que eles estavam com uma falha ali no processo. E ela conseguiu corrigir essa falha, ela trouxe resultados para a empresa e isso gerou resultados para ela também. Então, essa que é a grande jogada, é nós estarmos preparados a buscar soluções. Nem imagina, eles estavam com um problema que era tão simples, pessoal. Imagina, um simples monitoramento do tempo entre uma etapa e outra. Mas era uma operação tão simples que ela não estava sendo feita. E ela conseguiu, né, de fora, identificar isso e corrigir, solucionar esse problema. Então, pessoal, é isso que as empresas querem e é isso que nós precisamos oferecer para elas, ok? Qual é, então, o jeito certo de nós começarmos a atuar no controle de qualidade? O jeito certo vai ser, né, nós termos estratégias, nós sabermos, né, o que nós queremos, onde nós queremos chegar e de que forma nós vamos chegar nesse objetivo final. Então, para isso, nós precisamos traçar metas, né, e essas metas precisam, então, de certa forma, serem cumpridas, né? É que nem o caso, quer emagrecer, ok, o que precisamos para emagrecer? A gente precisa cuidar da alimentação, a gente precisa fazer atividade física, né? E uma série de outras coisas. Então, só querer emagrecer não é suficiente. Eu preciso ir para o campo de batalha e fazer o que tem que ser feito. E no caso, para atuar no controle de qualidade, é a mesma coisa, né? Então, eu preciso definir as estratégias para que eu consiga ser uma boa profissional do controle de qualidade de carnes. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas sugestões, né, algumas dicas, alguns passos que vocês podem implementar. Então, primeiro, né, o primeiro de tudo é vocês buscarem conhecimento. Conhecimento do quê, Jennifer? Eu nem sei o que eu quero fazer, né? Que conhecimento que eu vou buscar? Né? Então, primeiro, vocês têm que definir qual é a área de atuação que vocês querem. Realmente eu quero atuar no controle de qualidade. Eu quero atuar no controle de qualidade para frigoríficos. Ou eu quero atuar no geral. Eu quero prestar consultoria para açougues, para casas de carnes, para frigorífico. Então, a gente precisa definir isso. O que vocês querem, né? O que vocês gostam, o que faz o coração de vocês bater mais forte, né? Porque a gente precisa gostar também do que a gente faz, né? Então, feito isso, depois que a gente escolhe se a gente quer trabalhar com bovinos, com aves, com suínos, ou quer só casas de carnes e açougue, você consegue definir já quais são os pontos que você precisa estudar, né? Então, você pode definir lá, eu quero trabalhar no frigorífico de bovinos. Então, você precisa conhecer o processo de abate de bovinos. Você precisa entender tudo que está associado a isso. Você precisa entender, então, em ambas as áreas que você for escolher, você vai precisar entender todo o processo, você vai precisar entender como que os documentos são escritos, são desenvolvidos, de que forma eles são desenvolvidos. Você pode também buscar conhecimentos, né, em questão de treinamento de equipes, né, porque isso é uma das coisas que são muito usadas, né, tanto lá no frigorífico quanto nas casas de carnes e nos açougues. Nós precisamos de treinamento constante das equipes, para que a gente consiga chegar no nosso objetivo final, que é carnes de qualidade com segurança. Sem uma equipe treinada, a gente não consegue, né? Sem todos os coordenadores envolvidos, a gente não consegue. Só o controle de qualidade, ele não vai salvar, né, a ter a melhor carne do mundo. A gente precisa de todas as pessoas, né? Tanto que agora, com mudanças nas legislações, nós precisamos ter um pessoal responsável, uma pessoa responsável só pelo monitoramento do bem-estar animal, né? Então, nós precisamos ter um responsável só para isso. Então, essa área, cada vez mais, ela vai trazendo, né, novas oportunidades de atuação. E para isso, né, precisamos estar preparados para agarrar essas oportunidades. Então, a primeira dica é busque o conhecimento necessário, seja de legislações, de documentos, características da carne, quais análises que podem ser realizadas, qual é a temperatura, né, o que é feito no frigorífico,
Então, pessoal, eu estava dando os passos para vocês, né, para a gente ser um bom consultor, né, para a gente saber atuar no controle de qualidade de carnes, tá? Então, a primeira dica é buscar o conhecimento. Importante aqui, né, o buscar conhecimentos. De que forma que a gente pode buscar esse conhecimento, né? Nós precisamos buscar esse conhecimento através de livros, através de artigos científicos, né? Através de pesquisas, de realização de cursos, que muitas vezes, né, na faculdade a gente não consegue ver todo o conhecimento necessário, né? A gente sabe disso. Então, a gente precisa buscar informações além, conhecimento além da faculdade, né? Conhecimento que seja relacionado aos nossos objetivos, né? Também conhecimento relacionado a vendas. É importante que a gente saiba como que acontece um processo de venda, tanto se for atuar como consultor ou se você quer buscar um emprego como CLT, né? Nesse caso, como CLT, você precisa vender o seu peixe, né? Você vai lá vender o que você vai oferecer para a empresa. Então, nós precisamos também buscar conhecimento em áreas diferentes, em áreas que somam no conhecimento que a gente busca, que é atuar no controle de qualidade de carnes, certo? Então, cuidados aqui com relação a isso, de sempre buscar materiais com referencial teórico, né? Que sejam materiais que ofereçam confiança, que sejam verdadeiros, né? A gente precisa cuidar muito lá com as fake news, com materiais que não têm nenhuma credibilidade, então a gente precisa estar sempre atento a isso também, tá? Buscar informações que sejam de confiança, certo? Depois, né, de buscar o conhecimento, o que a gente pode fazer? A gente já definiu, então, o nosso nicho de atuação, né? Se você vai definir lá, se você quer atuar nos frigoríficos, nas casas de carnes, nos açougues, você vai buscar o conhecimento necessário, vai ver como que se faz os documentos, quais são os documentos necessários, as legislações, né? E depois disso, nós vamos mapear as nossas oportunidades. Uou, o que é isso, Jennifer? Mapear oportunidades, né? Se for CLT, né, se você quer buscar um emprego em um frigorífico, você vai mapear então todos os frigoríficos na sua cidade ou em cidades próximas que você que você consiga ir trabalhar nesse local. Se você quer atuar como consultor em frigorífico, em casas de carnes, em açougues, você vai mapear todos esses estabelecimentos. Quando eu digo mapear, é você pegar lá, seja no seu computador, seja aqui uma folhinha e um papel, e você vai anotar casa de carnes, picanha boa, né? Sei lá, casa de carnes tal, frigorífico tal. Você vai fazer esse mapeamento. Você vai colocar dados de contato dessas empresas, tá? Para que você vá depois prospectar esses possíveis clientes ou você vai entregar, então, os seus currículos, né? Buscando essa oportunidade, então, de um emprego. Claro que, né, para isso você precisa estar se preparando para isso, tá? Você vai fazer, então, este mapeamento e você vai ir solicitar, por exemplo, uma vaga de emprego, mesmo se você não atenda todas as exigências lá da vaga. Eu vi essa semana, até tem um frigorífico aqui próximo da minha cidade, que é da JBS, frigorífico grande, né? E eles tinham uma vaga de emprego e eles colocavam lá, ter experiência será um diferencial. O que isso quer dizer? Que precisa ter experiência? Se a pessoa ter experiência, isso pode ajudar ela a conseguir aquela vaga. Mas não é única e exclusivamente a experiência que vai definir isso. Tá? Então a gente precisa estar muito atento a isso. Não é porque você não tem experiência na área que você não vai se candidatar à vaga. Então nós precisamos sempre tentar igual essas vagas, tá? A gente não pode se limitar a uma exigência que tem lá. A gente precisa reforçar as nossas características, os nossos pontos positivos para conseguir aquela vaga. A gente precisa ter um jogo de cintura para na hora de uma entrevista a gente conseguir mostrar o que nós podemos oferecer para aquela empresa. Então nós podemos identificar questões de quais são as dores que aquela empresa tem, o que ela está passando por hoje, né? O que a casa de carnes, o açougue está passando. Ele pode ter problemas com multas, com fiscalizações, ele pode ter problemas de interdições, né? Quantos casos nós já tivemos escândalos, né, de carnes?
a fraude da carne fraca, né? Tudo isso são coisas que impactam de forma negativa para essas empresas. Então a gente precisa trabalhar quando a gente vai tanto buscar clientes de forma da consultoria, quanto quando a gente for então buscar um emprego nesta área, né? A gente precisa se preparar nesse sentido, saber dizer, saber vender o nosso peixe e dizer de que forma que nós vamos oferecer, entregar soluções para os problemas que aquela empresa tem ou possa ter, certo? Então, dessa forma a gente vai conseguir sim, né, que as oportunidades elas surjam, elas apareçam e a gente consegue aproveitar elas. Então, depois desse mapeamento, a gente vai precisar então ir para o campo de batalha, né? Então, nós vamos precisar desenvolver lá o seu currículo, no caso de um emprego, ou ainda você vai desenvolver um portfólio de serviços. Quais são os serviços que você quer oferecer? Você vai oferecer elaboração de documentos, você vai oferecer treinamento de equipes, o que mais tudo você pode oferecer? Então você vai ter que ter delimitado o que você quer oferecer, o que você pode oferecer para essas empresas, para que na hora de você entrar em contato com esses possíveis clientes, você ofereça, né, todas essas vantagens, todos esses serviços. Feito isso, né, pessoal, a gente vai precisar entrar em contato com essas empresas, né, para que a gente consiga, então, de alguma maneira, conseguir o primeiro cliente, conseguir o emprego, seja o primeiro emprego, seja o segundo emprego, né, enfim. E ainda, pessoal, com todas essas dicas, né, que eu trouxe aqui para vocês, servem também para quem atua já no controle de qualidade, né? A gente sabe que a todo tempo nós precisamos estar buscando mais conhecimento, precisamos estar nos capacitando, nos preparando para sermos profissionais, né, que o mercado quer. Então, independente se a gente atua como consultores ou atuamos diretamente no controle de qualidade lá no frigorífico. Nós precisamos sempre buscar todo esse conhecimento para que a gente possa, né, ser esse profissional que ofereça a solução para os problemas, né, destas empresas. Certo, pessoal? Então, com essas dicas, né, eu gostaria aqui que vocês que estão assistindo, que precisam, que querem atuar como consultores ou que querem buscar o primeiro emprego como CLT na área do controle de qualidade, façam, né, coloquem em prática essas dicas que eu trouxe aqui para vocês, que com certeza vocês já vão ter resultados, tá? Então, busquem listar o que vocês precisam aprender relacionado a esta área que vocês vão escolher e também listar aonde vocês podem buscar essas oportunidades. E depois, então, ir prospectar, né? Ir lá fazer a entrevista de emprego, ir lá oferecer os seus serviços para as empresas. Certo, pessoal? Então, tem uma frase que eu escuto bastante, que é bom colocar aqui para vocês, a questão de que feito é melhor que perfeito, né? Então, não deixem de fazer por terem medo, não deixem de tentar por terem medo, tá? Simplesmente vão e façam o seu melhor, tá? Aqui a Melissa. Oi, Melissa, tudo bom? Consultoria é um caminho promissor para os profissionais da área de alimentos. Sem dúvida, né? Consultoria é uma área que oferece muitas oportunidades. Então, é um caminho que a gente tem para seguir e que, ele, além de trazer retorno financeiro, né? Ele traz, a gente já comentou um pouquinho aqui antes, as vantagens, né? De atuar como consultor. Você é dono dos seus horários, né? Então, você consegue, sim, ter muitos resultados com a consultoria. Então, pessoal, se alguém tem alguma dúvida, pode colocar aqui, que daí eu posso responder ainda a vocês. Quais valores posso cobrar como consultora, por exemplo? A Lana. Lana, os valores que você vai cobrar, ele vai variar muito dos serviços que você vai oferecer, né? Então, o que acontece? Muitas vezes a empresa ela só precisa de um manual de boas práticas. Às vezes, ela só precisa a revisão do manual. Às vezes, você pode oferecer um treinamento de boas práticas de fabricação. Então, nós temos que ver, é usado muito a tabela dos nutricionistas. Você é nutricionista, né? Lana Nutri, né? Tem então a tabela, né, dos nutricionistas que ela tem tabelado os horários. Quanto você vai cobrar por hora, né? Então, você vai estipular quantas horas você vai levar. No caso, por exemplo, de um treinamento de boas práticas, você pode variar o seu valor. Zootecnista. Nutrizou, olha ali. Eu já achei que tu era nutricionista, zootecnista. Então,
Assim, Lana, nós usamos muito essa tabela do nutricionista para ter os valores por hora, por exemplo, né, que você vai cobrar. Que, por exemplo, eu sou engenheira de alimentos. Nós não temos tabelado quanto se cobrar. Eu não sei se o zootecnista tem tabelado quanto cobrar de honorários, né? Mas se não tem, pode seguir também essa tabela do nutricionista para te dar um embasamento. Então, ele varia muito do serviço que você vai oferecer. E no início da consultoria, você pode, às vezes, cobrar um preço um pouco menor, né? E com o tempo, você vai ganhando experiência, você vai cobrando mais pelos seus serviços. Mas, por exemplo, né, um treinamento de boas práticas de fabricação. Geralmente, esses treinamentos, eles são de 16 horas. Então, eu não vou lembrar exatamente quanto foi, mas eu elaborei uma proposta agora há pouco tempo para um treinamento de boas práticas para merendeiras. Esse treinamento de boas práticas, 16 horas, então ele vai ser cobrado 2.597, se não me engano, tá? Em torno disso, tá? Então, vai depender muito. Se você vai elaborar um manual, você pode cobrar até R$3.000 para elaborar o manual, né? Porque não é só elaborar o manual, você vai precisar ir até a empresa, né? Então a gente precisa estabelecer todos os custos que nós vamos ter, quantas horas vão ser utilizadas para desenvolver aquele trabalho, né? Então ele vai variar bastante o quanto cobrar, tá? Mas geralmente com consultoria a gente pode ganhar bastante dependendo de quantos clientes você vai ter, certo? Não sei se eu respondi bem a tua pergunta, na verdade eu deixei, né, uma perguntinha no ar, né, porque vai depender sim, né, do que vai ser prestado, do que vai ser oferecido, do que a empresa quer, né? Então às vezes você vai só fazer um treinamento, às vezes você vai desenvolver todos os POPs e daí você tem que analisar bem quanto que você vai cobrar, né, por estes serviços, certo? Pessoal, muito obrigada a todos que estiveram aqui comigo. Tá bom? Muito obrigada a todos vocês. Um abraço a todos.